Queria descobrir qual que era o valor do x, né? Então, eu uso a definição, né? Esse 2 aqui, né? Eu pego ele, elevo ele a 3, e o resultado tem que ser o meu logaritmando, que no caso aqui é x menos 2. Tá? Então, aqui eu apliquei a definição de logaritmo, né? 2 elevado a 3 tem que ser igual a x menos 2. E aí você resolve uma equaçãozinha aqui. No caso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Você pode cair numa equaçãozinha do segundo grau. Resolve essa equação e a gente chegou que o x vale 10. Tá? A gente só tem que tomar cuidado com a condição de existência do logaritmo. Esse logaritmando aqui, ele não pode ser negativo. Tá? Então, ele tem que sempre ser positivo. Então, nós chegamos que o x vale 10. 10 menos 2 é 8. Então, está tranquilo, não deu problema na condição de existência. Ok? Então, quando a gente tem log de um lado, do outro lado a gente tem um número, a gente aplica a definição de logaritmo. Aí tem um segundo caso, que a gente viu, de equação que tem log dos dois lados. Tá? Então, eu tenho log de um lado, log do outro. Se eu tiver a mesma base, ó, tá vendo? Se a base for igual, eu vou simplesmente cancelar os meus logs. E aí eu igualo os logaritmandos. Certo? Essa propriedade aqui. Então, no exemplo que eu dei, ó, eu tinha log e log, né? Na base 5 e na base 5. Aí eu cancelei os meus logs e fiquei com 2x menos 1 igual a 3. Resolvi essa equaçãozinha aqui e cheguei com x igual a 2. Fechou, tá? Não dá problema na condição de existência, então a solução desta equação aqui é 2. Ok? Muito bem. Outro exemplo que eu dei aqui, né? Ó, tinha log de um lado, log do outro, a base é igual, né? Lembrando que quando eu não tenho a base, ela vale 10, é a base decimal, vale 10. Cancelei os meus logs e fiquei somente com os logaritmandos. Então, ó, o x mais 1 é igual ao 3x mais 2. Equaçãozinha do primeiro grau, né? Letra de um lado, número do outro. Aí eu chego que o x ele é igual a menos meio. Tá? Se eu tenho que fazer a verificação para ver se não dá problema na condição de existência. Então, se eu substituir aqui o x por menos meio, tá? Tanto aqui quanto aqui, vai ficar positivo. Tá? Então, não vai dar problema na minha condição de existência. Tá? Qual que é a condição de existência? É que este logaritmando tem que sempre ser maior do que zero. E a minha base também tem que ser maior do que zero, tá? E diferente de 1. Essa é a condição de existência do logaritmo. Tá? Então, vamos fazer mais esse exemplo aqui. Fazer mais um exemplo. Então, aqui, ó, como é que eu resolvo esta equação logarítmica? Primeiramente, ó, eu tenho log dos dois lados da minha equação. Então, eu posso cancelar os dois logs, e aí eu fico só com os meus logaritmandos. Ó, eu tenho a mesma base, né? Então, eu posso cancelar tranquilamente. E aí eu vou ficar só com os meus logaritmandos. Então, nós vamos ficar com 6x menos 8. 6x menos 8 é igual a 3x mais 7. Equaçãozinha do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Então, aqui eu vou deixar o 6x. Esse 3 ele passa negativo. Esse 7 fica positivo e esse 8 vem positivo. E aí a gente vai ficar com 3x igual a 15. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 15 dividido por 3, então a gente chega que o x é igual a 5, ok? Bom, e aí o que a gente tem que verificar, né? Se não vai dar problema na minha condição de existência, esse 5 aqui. Então, eu vou lá, vou fazer o testezinho ali, tá? Vou substituir para ver se vai dar problema ou não. Então, trocando o x por 5, ó, no primeiro caso ali, ó, 6 vezes 5 menos 8, 6 vezes 5 é 30, 30 menos 8 é 22, ó, deu positivo, né? Então, sem problema nenhum. Se eu fizer
a mesma verificação aqui também vai dar 22, né? Porque os dois são iguais. Então, 3 vezes 5 menos 8. Aliás, mais 7. Né? 3 vezes 5 é 15, 15 mais 7 é 22. Então, beleza, a condição de existência está satisfeita. Então, realmente, a solução dessa equação aqui é o 5. Tá? Então, solução vai ser o 5. Joia? Acho que eu parei aí. E aí eu ia fazer exercício na aula passada. Então, vamos no módulo 44, na página 24. Travei? Voltou? Ah, tá. Maravilha. Então, vamos lá. Na página 24, o módulo 44. Equação logarítmica. Acho que ele travou na hora que eu coloquei para gravar. Aí ele deu uma travadinha, mas ele volta rápido. Então, aí na página 24, ele pede para a gente resolver esta equação logarítmica, né? No caso aqui, ó, a minha base ela é 1/5. É a mesma base, né? Então, eu tenho log de um lado e do outro lado também tem um log. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente cancelar os logs e fico somente com o logaritmando, tá? Então, cancela esse log e vou ficar só com os meus logaritmandos, tá? Então, daqui, 8x menos 1 tem que ser igual a 3x mais 14. Letra de um lado, número do outro, né? Então, 8x ele fica menos 3x igual a 14. Esse menos 1 ele vem positivo. 8x menos 3x vai dar 5x. 5x igual a 15. O 5 que está multiplicando, a gente passa ele dividindo. 15 dividido por 5. E a gente chega que o x ele é igual a 3. Maravilha, chegamos que o x é igual a 3. O que a gente tem que ver agora? Se não vai dar problema, na condição de existência do logaritmo, né? Então, eu vou fazer aqui uma breve verificação. 8. Vou trocar o x por 3, né? Para ver se não dá problema. 8 vezes 3, menos 1. 8 vezes 3 é 24. 24 menos 1, 23. O outro tem que dar 23 também, né? Porque eles são iguais. 3 vezes 3 mais 14. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 14 é 23. Bom, ficou positivo, né? Então, sem nenhum problema. Com a condição de existência. Então, realmente, a minha solução desta equação logarítmica aqui, a minha solução realmente vai ser o 3. Ok? Então, x igual a 3. Tranquilinho? Certinho? Eu quero fazer esse exercício 3 aí, que é um exercício do Enem, só para vocês verem como é que costuma cair esse assunto aí nas provinhas do Enem, tá? No que o logaritmo ele ajuda a gente? O logaritmo ela é uma ferramenta quando a gente não consegue calcular o expoente, tá? E aí a gente aplica o logaritmo com uma ferramenta, tá? Então, eu vou fazer esse exercício 2, e aí eu vou fazer o exercício 3 aí, bem passo a passo, para vocês verem como que esse assunto pode estar caindo aí no Enem, tá bom? Então, vamos fazer o exercício 2. Deu uma equação e o x, agora ele está na minha base, ele não está mais no logaritmando, ele está na base. Tá? Então, log de 16 na base x é igual a 4. Ele quer saber quem é esse x aí.
Posso tirar? Então, no próximo. Equaçãozinha bem simplesinha aí, tá? Só aplicar a definição de logaritmo, ó. Porque, ó, de um lado eu tenho log e do outro eu tenho um valor numérico. Então, aqui eu posso aplicar diretamente a definição de logaritmo. O que a definição diz, né? Eu posso pegar a minha base, né? Eu vou subir com o 4, né? Então, vai ficar x elevado a 4. Tá? Estou usando a definição de logaritmo. X elevado a 4 igual, isso aqui tem que dar quem? O 16. Tá? Então, eu estou transformando aqui, ó, da linguagem do logaritmo para a linguagem exponencial. Certo? Então, aqui, x elevado a 4 é igual a 16. Que número que é elevado a 4 que dá 16? Bom, x a 4, o 16, eu posso escrever ele como sendo 2 elevado a 4. Certo? Então, daqui eu concluo que o x tem que ser igual a 2. X igual a 2. Então, essa base aqui, ela vale 2, né? E realmente, né, o log de 16 na base 2 é igual a 4. Então, a minha solução aqui é 2. Bem tranquilinha, né? Ok. Muito bem. Joia. Então, agora, vamos fazer esse daí do Enem? Exercício bem interessante aí do Enem. O exercício, pessoal, ele faz referência aí a um acidente que aconteceu em 1987, tá? Foi um acidente bem conhecido aí, foi um acidente radioativo que aconteceu com um elemento químico, o Césio-137, tá? Eu lembro até hoje desse caso, não era criança, tá? Mas eu lembro porque repercutiu bastante, que foi uma situação que uma família, né, ela trabalhava como num ferro velho, né? E nesse ferro velho tinha um objeto que eles não conheciam. Nesse objeto, ele continha esse Césio-137, que é um material radioativo. O que aconteceu? Eles pegaram esse objeto e levaram para casa, né? O Césio-127 ele lembra, parece um pozinho azul. Se você colocar na mão, travou de novo? Travou de novo? Ah, a internet deu uma internet instável aqui. Voltou? Ok. E aí, esse césio, ele é tipo um pozinho azul. Se você esfrega ele na mão, você vai ver que ele vai fazer tipo uma... Ele vai ficar iluminado a sua mão, vai ficar tipo uma luz azul na sua mão. Tá? E aí, o que aconteceu? Essa família, ela tinha crianças na casa, né? E acharam que aquilo era tipo um brinquedo, assim. E colocaram esse pozinho na mão. Só que, gente, o Césio-137 é um material muito perigoso. Tá? O que aconteceu? Ele se espalhou rapidamente pelo ar. E aí foi contaminando de pessoa para pessoa. Tá? Isso aconteceu em Goiânia. Tá? E aí essa contaminação, ele levou algumas pessoas até a morte, tal, porque ele é um elemento muito nocivo para a saúde. E tem pessoas até hoje que têm marcas dessa doença, tá? Ficou deformado, a mão fica deformada, o corpo fica deformado. Então, foi aí um acidente bem repercutido na época, tá? Bom, ele fala aí sobre esse acidente que teve aí em 1987, com esse elemento químico, tá? O Césio-137. E aí ele dá algumas informações, né? Esse elemento,
ele demora demais para desaparecer, tá? A meia-vida dele é de 30 anos. O que é a meia-vida de um elemento químico? É o tempo que leva para a massa desse elemento se reduzir à metade, tá? Que a gente chama, em termos químicos, de meia-vida de um elemento, tá? É o tempo que leva para que esse elemento, a massa desse elemento, se reduza pela metade. Então, no caso do Césio 137, né, ele leva 30 anos da meia-vida dele. Né? Então, o acidente aconteceu em 1987, já até se passaram mais de 30 anos. Né? Então, a massa daquele elemento hoje está um pouquinho menos da metade. Certo? Bom, e aí ele fala o seguinte, a formulinha, tá, que calcula a meia-vida de um material radioativo é esta formulinha aqui, ó. Tá? Então, você tem a massa inicial do objeto, tá? E esse M é a massa final. Esse T aqui, ele é o tempo que vai passando, tá? Então, conforme o tempo vai passando, essa massa inicial aqui, ela vai caindo, ela vai diminuindo, tá? Então, o A é a massa inicial, esse M aqui é a massa final, certo? Esse K, ele é uma constante, ele é um valor fixo. A gente vai precisar descobrir quanto que vale esse K aqui, tá? Vou fazer o exercício bem passo a passo aqui, tá? E qual que é o nosso objetivo? O objetivo é encontrar qual é o tempo que vai demorar para a massa inicial se reduzir a 10%, tá? É essa a pergunta que ele faz, tá? Qual é o tempo, ó, se a gente ler lá no final, qual é o tempo que vai demorar para essa massa ficar reduzida a 10%. Tá? Então, primeiro, pessoal, a gente tem que encontrar esse K, que é essa constante aqui. Tá? É um valor fixo. O T é a minha variável, tá? Primeiro de tudo é encontrar quanto que vale essa constante. Certo? Então, ó, vamos ler aí o exercício, rapidamente. Ó. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco de um acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra do Césio 137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. Tá? Foi a história que eu contei para vocês. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do Césio é de 30 anos. Então, aqui ele me deu uma informação, tá? Vai demorar, se esse T for 30 anos, tá? A massa vai ser metade da massa inicial. Então, eu vou usar esse dado para encontrar o valor da constante. A meia-vida do Césio é de 30 anos. E a quantidade restante da massa de um material radioativo após T anos é calculada por essa expressãozinha aqui, onde A é a massa inicial, K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para o log de 2. Então, ele me deu uma informação que a gente vai precisar utilizar, tá? Ele falou o seguinte, ó, que o log de 2, na base 10, né, nem precisa colocar a base 10 aqui, o log de 2, ele é igual a 0,3. Então, uma hora, a gente vai precisar usar essa informação. Então, obviamente, que para resolver esse exercício, ó, ele é um exercício que envolve cálculo do expoente. Envolve cálculo do expoente, você vai usar o logaritmo, com toda certeza, principalmente porque ele me deu esse dado aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira informação que ele me deu. Vamos encontrar este K, tá? A pergunta que ele faz é o seguinte: quanto tempo será necessário para que a quantidade inicial fique reduzida a 10%? Então, ele quer que você calcule o seguinte: quanto tempo que vai demorar
quanto tempo que vai demorar para que a massa final seja 10% da massa inicial. A massa inicial é A, tá? Uma massa aí qualquer, tá? Massa A. O que é 10% de A? 10% é a mesma coisa que 0,1, né? 10 sobre 100. Então, ele quer saber quando é que a massa final, que é esse M aqui, tá? Ele vai ser igual a 10% de A. 10% também, pessoal, é a mesma coisa que dividir por 10, tá? Se eu quero calcular 10% de alguma coisa, é só você pegar essa coisa e dividir por 10, não é? Então, a massa inicial, que era A, vai ser A dividido por 10, que é o 10%, tá? Então, eu quero saber quanto tempo que vai demorar para essa massa ficar reduzida a A sobre 10, que é o 10%, tá bom? Primeira coisa, vamos calcular quanto vale esse K aqui. Ele deu uma informação, ele falou que a meia-vida do césio é de 30 anos. Então, quando o T for 30, a massa vai ser metade de A. Então, vamos usar essa informação, tá? Quando T for igual a 30 anos, né, a massa final vai ser metade da massa. E essa é a informação que eu vou usar para encontrar o K, que é a minha constante, tá? Então, vamos substituir o T por 30 e o M por A sobre 2. Aí a gente vai ficar somente com a constante K aqui. Então, substituindo, vai ficar assim, ó. A sobre 2, né? Vou substituir aqui o M por A sobre 2, igual a vezes 2,7 elevado a... O T vale 30, né? Então, vai ficar 30K. Elevado a 30K. Maravilha. O que a gente pode fazer aqui, ó? Como eu tenho um A aqui e um A aqui, dos dois lados, eu posso cancelar esse A. Aí o A, ele sai do meu cálculo, tá? Eu posso cancelar ele com esse aqui, né? Porque eu tenho uma multiplicação, né? É como se eu estivesse pegando esse A e passasse ele dividindo. Então, eu iria cancelar com esse A de cima, tá? O que vai sobrar? 1 sobre 2 igual a 2,7 elevado a 30K. E agora, como é que eu vou fazer para achar esse K? Olha só, as minhas bases aqui, né, são totalmente diferentes, né? E aí, como é que eu faço? Agora aqui entra o logaritmo, tá? Eu vou usar aqui um recurso muito utilizado quando a gente quer encontrar um expoente que a gente não sabe. Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Tá? Vou aplicar logaritmo dos dois lados. Como é que vai ficar, então? Ó? Aplicando o logaritmo dos dois lados, a gente vai ter o log de 1 sobre 2, né? Igual ao log... Tá? Estou aplicando o logaritmo de base 10, tá? Porque a informação que ele deu foi em base 10. Então, estou aplicando o log dos dois lados. Log de 2,7 elevado a 30K. Maravilha. Por quê? Porque agora eu vou usar uma propriedade que eu comentei com vocês nas aulas passadas. Aqui, como eu tenho um expoente, isso aqui é uma propriedade de logaritmo, tá? Eu posso pegar esse expoente aqui, ó, e fazer a regra do tombo. Então, ele vem parar multiplicando. Aí vai ficar mais fácil para isolar esse K aqui. Então, eu vou deixar log de 1 sobre 2 igual. Esse 30K aqui, ó, ele passa multiplicando, ó, vezes o log de 2,7. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho log de 1 sobre 2, né? Lembrando que eu estou querendo encontrar o valor do K. Tá? Vou tentar encontrar o valor desse K aqui. O log de 1 sobre 2. Lembra da aula passada também, que a gente viu uma propriedade de logaritmo? Quando eu tenho uma divisão, eu posso quebrar isso aqui numa subtração, tá? Então, vai ficar log de 1 menos o log de 2, certo? Isso aqui vai ser igual. Usei aqui uma propriedade de logaritmo, tá? Log de uma divisão, ele vira uma subtração. Uma propriedade que a gente viu na aula passada. Isso aqui é igual a 30K vezes o log de 2,7, eu não sei quanto vale, tá? Então, eu vou deixar como log de 2,7. Log de 2,7.
Beleza. O log de 1 e o log de 2, eu sei. Tá? Lembra que ele me deu essa informação? Olha aqui, ó. Então, apareceu o log de 2 aqui. O log de 1, pessoal, é 0. Sempre que o seu logaritmando for 1, o resultado vai dar 0. Tá? Não interessa quem é a minha base. Então, esse cara aqui, ó, ele dá 0. Então, a gente vai ficar com menos o log de 2, que é 0,3. Então, menos 0,3. Igual a 30k vezes o log de 2,7, tá? Então, agora eu vou isolar o meu k. Então, vai ficar, isolando o k, vai ficar menos 0,3 dividido por 30, né? O 30 está multiplicando o log de 2,7, né? Então, eu vou passar o 30 e o log de 2,7 dividindo. Então, 30 vezes o log de 2,7 igual a k. Aí você fala, nossa, Jefferson, que conta esquisita aqui, né? Só que esse log de 2,7, ele vai ser cancelado, tá? Daqui a pouquinho. Então, vamos guardar essa informação, tá? Calculei o valor do k, tá? Agora, eu vou para a pergunta do problema. Qual que é a pergunta que ele faz? Ó, vamos guardar essa informação aqui, tá? Vou chamar essa equação aqui de 1, ok? Vamos deixar ela guardadinha aqui. Agora eu vou usar... Vamos para a pergunta do problema, tá? Qual que é a pergunta que ele faz, né? Quanto tempo que vai demorar para a massa final ficar reduzida a 10% da massa inicial? Eu já sei o valor do K, tá? Então, vamos substituir aqui a massa final por A sobre 10 e a massa inicial aqui vou deixar como A mesmo, tá? Então, a massa final, ó, A sobre 10, né? Igual a vezes 2,7 elevado a KT. Ok? O K eu já sei quanto vale. Tá? Esse A, ele vai ser cancelado, não vai? Ó, esse Azinho aqui, ele vai ser cancelado. Cancelou, cancelou. Tudo bem. O K eu já sei. Aí só falta achar o T. O que eu vou fazer, então? Novamente, pessoal, eu vou aplicar log dos dois lados, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 1 sobre 10, né? Igual a 2,7 elevado a K vezes T. Lembrando que esse K eu já sei quanto vale, tá? O negócio agora é descobrir o T, tudo bem? Eu vou aplicar de novo o log dos dois lados. Então, aplicando o log dos dois lados, ó, log de um lado, então log de 1 sobre 10, e log do outro, tá? Log de um lado e log do outro. Por que eu aplico log dos dois lados? Justamente para pegar esse cara aqui, ó, e cair com ele multiplicando, porque fica mais fácil de isolar. Tá? Então, log de 2,7 elevado a KT. Maravilha, ó. Eu vou pegar agora esse expoente e vou cair com ele multiplicando. Certo? Então, vamos ficar com log de 1 sobre 10 igual. Então, esse carinha aqui, ó, ele cai multiplicando. Aí vai ficar fácil de isolar o T. Então, vai ficar K vezes T vezes o log de 2,7. Log de 2,7, tá bom? Bom, beleza. Estamos quase chegando lá. Quero encontrar o T, né? O que é log de uma divisão? Novamente, ó, o log de uma divisão pode ser quebrado em uma subtração, né? Porque eu conheço o log de 1 e eu conheço o log de 10. Então, quebrando numa subtração, log de 1 menos o log de 10, igual a K vezes T vezes o log de 2,7. Tá bom? Jefferson, mas eu não conheço o log de 1 nem o log de 10. Então, mas esses logs aqui é fácil de calcular, né? O log de 1, como eu falei para vocês, ele vale 0. Né? Isso aqui, ó, ele vale 0. Beleza. Menos, e quem que é o log de 10, né? Lembrando aqui, ó, que quando eu não tenho a minha base, ela vale 10, não é? Então, que número que transforma o 10 no 10? É o 1, né?
10 elevado a 1 vai dar 10. Então, o log de 10 na base 10 vai ser igual a 1. Sempre que o seu logaritmando for igual à base, o resultado vai dar 1. Então, aqui vai ficar menos 1, né? Esse cara aqui, ele vale 1. Beleza, então vai ficar menos 1. Igual. Agora, pessoal, eu vou usar o meu K, tá? Para poder... Agora vai facilitar as contas, tá? Vou usar o meu K e vou substituir ele aqui. E aí vocês vão ver, ó, que esse log de 2,7 vai cancelar com este. Então, substituindo agora, ó, menos 0,3 dividido por 30 vezes o log de 2,7, né? Esse aqui é o meu K. Vezes o T, vezes o log de 2,7. Eu não sei calcular o log de 2,7, mas não vai precisar, porque ele vai ser cancelado, tá? Porque como eu tenho uma multiplicação, né? Ó, esse log aqui, ó, vou poder cancelar com esse log aqui, ó. Tá? Agora vai simplificar e eu vou conseguir achar o T. Lembrando que o T é o tempo, né? Que é dado em anos. Então, menos 1 igual a menos 0,3 vezes o T, só que está dividindo por 30 aqui, né? Dividido por 30. Ok? Agora é fácil isolar o T. Esse 30 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar menos 30 igual a menos 0,3T. Como ficou negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Tá? Então, multiplicando por menos 1, vamos ter 30 igual a 0,3T. Agora, finalmente, esse 0,3 eu passo ele dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 0,3 igual a T. 30 dividido por 0,3 vai dar 100. Tá? Então, o T é igual a 100. 100 o quê? 100 anos, né? O T, ele é o tempo. Ok? Essa questão aí, ela é de alternativa? É do Enem, né? Da alternativa. Então, alternativa E. Tá? O tempo, ele é de 100 anos. Bom, eu sei que parece, assim, muito cálculo, né? Mas qual que é o objetivo do exercício, tá? É bastante cálculo, né, Maria? Os cálculos parecem que são uns cálculos meio esquisitos aqui, né? Porque tem log de 2,7 e tal, né? Mas por que eu fiz esse exercício aqui, né? Primeiramente, o exercício da apostila é um exercício do Enem, tá? Esse exercício aqui foi do ano... Ele não é tão antigo, não, tá? Faz uns 2, 3 anos que é esse exercício do Enem, tá? O que você precisa saber desse exercício? Primeiro, propriedade dos logaritmos, tá? Quando você tem um log de uma divisão, né? Você quebra numa subtração, né? Se eu tivesse aqui o log de um produto, de uma multiplicação, aí eu iria quebrar no log de uma soma, tá? Estou usando aqui propriedades de logaritmo. Qual é a outra sacada que você tem que ter? Quando você quer encontrar um expoente que você não consegue igualar as suas bases, né? Você pode usar essa ideia de aplicar log dos dois lados, porque daí o seu expoente, ele cai multiplicando. Aí fica mais fácil de você isolar, certo? Então, sempre que você tem lá uma igualdade, você tem um expoente que você não consegue calcular, tá? Você aplica log dos dois lados, e aí aquele expoente, ele cai multiplicando. E aí fica mais fácil, tá? E óbvio que você vai ter que usar a informação que ele deu, né? Uma hora vai aparecer